Sejam todos bem-vindos de volta. Temos o prazer de receber os acadêmicos Matheus Moreira Oliveira e Pétala Medeiros Leite, ambos discentes em Biblioteconomia pela Universidade Estadual do Piauí e secretários de organização do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Cabiblio, membros do Grupo de Pesquisa em Informação e Sociedade da UESP, com a palestra Biblioteca Escolar, que espaço é este? Os acadêmicos abordarão a importância da biblioteca escolar no âmbito de discussão humano, social e político, dentro da escola, contribuindo com a formação do aluno. Com a palavra, nossos jovens convidados. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia, ao segundo Fórum de Bibliotecas Escolares do Piauí, FORBEP, ao terceiro Fórum de Bibliotecas Escolares do Ceará, FORBEC. Eu, Pétala Medeiros Leite e Matheus Moreira Oliveira, iremos abordar o tema Biblioteca Escolar, que espaço é esse? Quem somos nós? De uma forma bem sucinta, né, pessoal? Primeiramente, eu me chamo Matheus Moreira Oliveira, sou acadêmico de Biblioteconomia na Universidade Estadual do Piauí, UESP, sou acadêmico em Ciências Contábeis na Universidade Paulista, UNIP, e sou membro do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Cabiblio UESP, como secretário de organização. Me chamo Pétala Medeiros Leite, sou acadêmica em Biblioteconomia pela Universidade Estadual do Piauí, UESP, e em Letras Inglês pela Faculdade das Américas, FAM. Também componho o Centro Acadêmico de Biblioteconomia como secretária de organização. Então, pessoal, começamos logo com essa pergunta. O que é biblioteca? E segundo o dicionário Roers, de língua portuguesa, biblioteca é, entre outras acepções, um edifício ou recinto onde ficam depositadas, ordenadas e catalogadas diversas coleções de livros, periódicos e outros documentos que o público, sob certas condições, pode consultar no local ou levar de empréstimo para devolução posterior. Então, entre o sentido literal e o sentido figurado, nós podemos pensar numa gama de noções e propostas. Afinal, mais do que definir a biblioteca, é importante a gente pensar qual o papel desta instituição. Por isso que o nosso objetivo aqui é discutir de fato qual é o espaço da biblioteca a partir da promulgação da lei de número 12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país. Então, o conceito de biblioteca escolar está presente no Manifesto IFLA da Unesco para a biblioteca escolar, segundo o qual essa biblioteca deve habilitar os estudantes para o aprendizado ao longo da vida, desenvolvendo a imaginação e preparando-os para viver como cidadãos responsáveis. É parte integral do processo educativo, sendo essencial a qualquer tipo de estratégia de longo prazo no tocante ao desenvolvimento competente da leitura e da escrita, ao acesso à informação e também ao desenvolvimento social, cultural e econômico. O manifesto ele também destaca ainda objetivos da biblioteca escolar, dentre os quais o pleno desenvolvimento de pessoas críticas e conscientes de seu estar no mundo, além de ser esta parte fundamental do desenvolvimento do trabalho pedagógico e das estratégias educacionais escolares. O papel educativo da biblioteca. Uma das origens do papel educativo da biblioteca escolar foram as pesquisas acerca da educação e treinamento de usuários. No Brasil, o interesse pelos estudos de educação de usuários teve seu início lá nos fins da década de 1990, dentro das bibliotecas universitárias, uma biblioteca especializada. O desenvolvimento destes estudos mostrou que a biblioteca e o bibliotecário desempenhavam um papel educativo
ao treinar usuários para acessar os catálogos e para manipulações bibliográficas. Então, já fica bem claro que a biblioteca e o bibliotecário são duas coisas essenciais. Não tem como haver uma biblioteca sem haver um bibliotecário dentro dessa área, dentro dessa instituição. Então, segundo Ota, em 1990, a ideia de treinar usuários, ele evoluiu para a organização de serviços, como de guias, folhetos, e um aprimoramento das funções do chamado serviços de referência. Atualmente, com o crescimento do volume, ampliação dos suportes da informação, sobretudo os ligados à tecnologia, as novas modalidades de mediação entre informação e usuários, esse cenário teve um impacto nas atividades das bibliotecas e abre espaço para novas práticas educativas, inclusive as bibliotecas escolares, segundo a Campelo, em 2009. Então, o letramento informacional, ele surge justamente nesse sentido, em interface com a educação, como também uma das áreas em que o papel educativo da biblioteca pode ser exercido. E o letramento informacional, ele pode ser conceituado como uma capacidade dos cidadãos de se adaptar à cultura digital e à globalização, implicando a uma capacidade das pessoas entender, localizar e selecionar e interpretar informações de forma correta, segundo a Campelo, em 2019. A do DISC, em 2003, ela já falava, né, que o letramento informacional pode ser definido como um modo de aprender. Neste sentido, a biblioteca escolar passa a ser vista como um lugar que possui mais do que acervos e serviços para a educação de usuários. Então, é um lugar que vai ultrapassar, né, essa questão do acervo e do serviço da educação, mas já coloca como um espaço em que se articulam ferramentas e recursos para a construção. Olha só, a construção do conhecimento. Que conhecimento é esse? É um conhecimento que é construído a partir da busca da informação de maneira integrada ao currículo. E quem vai levar essa informação ao usuário? O bibliotecário. E que currículo é esse? O currículo escolar. Por isso que a biblioteca escolar, ela pode, portanto, exercer seu papel educativo a partir de suas fontes, de seus profissionais, recursos tecnológicos, mas também a partir do modo como sumariza, classifica e ordena o conhecimento. O bibliotecário, ele pode buscar uma participação mais ativa no processo educacional, buscando, por exemplo, parcerias com professores, aplicando estratégias de modo a possibilitar o acesso às habilidades que se acomodam ao estilo de aprendizagem de cada aluno, respeitando seu tempo e possibilidades para lidar com competências que lhe permitam analisar, sintetizar, interpretar e organizar informações em um ambiente complexo e rico em fontes de informações e recursos. Então, a biblioteca, ela pode servir para tudo isso, como uma base de apoio, uma base curricular também para os alunos, respeitando o tempo de cada aluno, sintetizando e ajudando na busca e do acesso. Bom, depois de tudo isso que o Matheus explicou sobre o que é a biblioteca, o que constitui esse espaço, a gente pode fazer a pergunta: a biblioteca pode formar um leitor ou fazer parte dessa formação? Ela pode parecer óbvia em primeiro momento, mas se a gente pensar dessa forma, pode limitar muitas outras perguntas interessantes que possam abordar a biblioteca escolar e a comunidade escolar como um todo. Ora, primeiro, o que é o leitor? O que caracteriza o leitor? O leitor, em seu primeiro significado, é aquele que sabe ler
e que também lê com certa frequência, seja para conhecer, seja para aprender, se informar, para experimentar. Então, o leitor é isso. E a biblioteca, ela também é uma base para que esse leitor, ele se forme. E de que forma? O leitor é leitor porque lê? Não, não necessariamente. Porque há diversos tipos de leitura. O nosso querido Paulo Freire, ele já disse que há a leitura de mundo. Só que o que é essa leitura de mundo e o que isso pode, por que isso é importante para a formação do leitor? A leitura de mundo é aquela em que você experiencia, não apenas lê a questão verbal, você lê o que está em sua volta. Então, ao ler, a gente trabalha também com sentidos e valores que são estabelecidos no decorrer da nossa vida, no decorrer de experiências que a gente vai tendo e também de observação de outras pessoas. Então, o que se deseja mesmo é que a pessoa, o leitor, a leitora, ela adquira o hábito de ler, uma leitura frequente. Mas só que há aquele paralelo entre a leitura obrigatória e a leitura espontânea. Ora, a leitura espontânea, ela é mais louvável do que a leitura obrigatória? Não, porque as duas elas podem possibilitar de que a pessoa leia, possa ampliar seus horizontes. Mesmo que seja uma leitura obrigatória, o importante é que ela aprenda. Pois você pode fazer uma leitura momentânea, mas apenas por diversão não acabar assimilando muita coisa do que está escrito. Então, o importante mesmo é você conseguir identificar, você conseguir saber o que está sendo colocado ali. Há também outras possibilidades de realização do processo de formação do leitor, por meio das tecnologias, já que somos uma sociedade moderna tecnológica. E isso também implica as diferentes bibliotecas que há. A biblioteca híbrida, a biblioteca virtual, a biblioteca digital e a biblioteca física. Então, de certa forma, é importante também valorizar a forma de pertencimento crítico ao mundo, para que não seja apenas uma leitura, uma formação de um leitor que não consiga falar de forma crítica o que está ali diante dele. No âmbito escolar, é importante também que a biblioteca escolar explore o pensamento crítico e a autonomia do aluno ao ler em seus processos pedagógicos. Por quê? Principalmente a sua autonomia. A autonomia, ela não vem de cara para a gente. A gente aprende a ter autonomia a partir de que a gente vai aprendendo a ter nossos valores, nossos próprios valores. E isso a gente faz aprendendo em sociedade. Mais uma coisa, a biblioteca escolar, ela se faz não apenas no silêncio de um espaço, mas na sua interatividade. Pois a biblioteca escolar também é uma forma de você encontrar outras pessoas, de você conversar com elas. E isso não fala apenas da comunidade escolar, dos alunos, dos funcionários, mas também o profissional bibliotecário, que também é muito importante nesse espaço. O hábito de ler de maneira descomprometida pode levar também à alienação. De que forma? Você simplesmente não, como eu tinha dito anteriormente, não basta apenas você ler o que está escrito, mas é importante também você ter seu senso crítico, seu próprio senso crítico. E se você não tiver o seu próprio senso crítico aflorado, é capaz de você apenas estar ali lendo, mas não está absorvendo nada do que está sendo lido. E o gosto de se aprender, o gosto
de cada pessoa, a gente aprende, a gente muda, a gente cria, a gente ensina, e o desafio pode estar também em respeitar os gostos de outras pessoas. A biblioteca é um lugar de livros, mas não se resume a apenas isso. É um local onde você convive, onde você também pode entender certos ambientes, entender a diferença, dar importância àquele lugar onde você possa aprender, ter atividades culturais, em que você também possa participar de forma contínua. O conceito de biblioteca foi também mudando com o tempo, se transformando. Não existe apenas uma biblioteca, aquela que se forma de um modo rígido, apenas com prateleiras, mesas e cadeiras. A biblioteca ela é mais do que isso. Existem mais de uma biblioteca. E isso também se dá de acordo com o usuário, de acordo com o usuário que participa dessa biblioteca, que faz uso dela. Então, também a questão de observação para que se adapte a esses usuários e também ao que eles necessitam. Para isso, também tem que haver essa interatividade entre profissional e usuário. A biblioteca escolar possui propósito para estar nesse ambiente, no ambiente escolar. Por quê? Existe também a biblioteca, existe a escola. Por que existe a escola? Porque também tem os alunos, crianças, jovens e adultos, para ensinar e aprender. O espaço também de estudo e acesso ao conhecimento elaborado pode ser definido a biblioteca escolar. A biblioteca escolar como espaço diferenciado. Então, pessoal, como qualquer outro equipamento escolar, a biblioteca ela precisa estar enraizada no projeto pedagógico da escola. Ela precisa realmente estar equipada e organizada para funcionar bem. Um espaço bem comum, um espaço bem decorado e um bom acervo, eles não são suficientes para o funcionamento efetivo da biblioteca sem a figura do educador. E a figura desse educador também é a figura do bibliotecário. E o seu bom funcionamento depende de ações estratégicas. Ações estratégicas essas que vai em comum acordo com todos aqueles que frequentam aquele espaço. Por exemplo, como a biblioteca escolar, que ela é um espaço de conexões. A biblioteca escolar é um espaço interativo. E ela vai oferecer mais escolhas do que uma sala de aula, em que o ambiente informacional é estreitado por seu escopo. Então, os valores e as práticas em que cada escola está inserida, ela tem grande influência sobre o trabalho que a biblioteca escolar desempenha, que se constitui como um local de acesso permanente e que a socialização e o convívio se dão de forma mais relaxadas e menos controladas do que em sala de aula. Então, por que isso? A biblioteca, os alunos têm uma certa liberdade de estar ali, de estar caminhando, de estar procurando um livro, de sentar. E como a gente falou da questão do ambiente, a biblioteca deve ter um ambiente adaptado àqueles alunos. Então, qual ambiente? Um ambiente com mesas, com cadeiras, ou um ambiente com tapetes, com almofadas, com puffs, para que os alunos possam se sentir mais à vontade. Então, além dos processos de socialização e convívio, uma outra perspectiva de conexões que a biblioteca estabelece com seus usuários e com a comunidade escolar é aquela entre biblioteca e a formação de professores, possibilitando a produção de trabalhos melhores. Então, o professor também tendo essa conexão com a biblioteca, eles podem ter uma produção de trabalho melhor, produção extra dentro da sua sala de aula, levando a biblioteca para a sala de aula e os alunos da sala de aula dentro da biblioteca.
Então, a biblioteca, ela estabelece com seus alunos conexões, inclusive de natureza afetivo-pessoal. Estas conexões, elas se estabelecem tanto quando o bibliotecário e funcionários da própria biblioteca interage com os alunos, quanto quando o acervo bibliográfico, projetos e recursos que têm impacto pessoal na formação dos mesmos. Então, é essa interação de funcionários e alunos, e até mesmo o próprio bibliotecário ali, levando essa questão, indo a mais, né, do próprio acervo que está ali para ser oferecido aos alunos, mas em questões de projetos literários, que envolva essa parte da leitura e da biblioteca e toda a comunidade escolar e os alunos, e até mesmo os próprios recursos tecnológicos também podemos oferecer isso, na qual vai dar um impacto pessoal na formação desses alunos. Esses alunos irão sair com uma gama intelectual muito maior. Vai sair com uma bagagem muito maior mesmo do que o modo tradicional, que geralmente é só dentro das salas dentro daquelas salas de aula. Então, o olhar da cultura escolar nos permite perceber que a cultura, ela produz os sujeitos, mas que também eles são produzidos por estas mesmas práticas. Sendo assim, as relações pessoais que se estabelecem na biblioteca escolar afetam tanto os sujeitos quanto a própria cultura escolar que as produziu. Em uma biblioteca escolar, em que há diversos tipos de conexões viabilizadas pelas práticas dos sujeitos, seu papel junto à comunidade escolar é ampliado, como também é a percepção de que ela é importante para a educação e para a escola. Porque dentro do espaço da biblioteca, os alunos terão acesso e irão interagir com outros alunos de outras séries, de outras turmas, com outros professores, um ambiente totalmente diferente da sala de aula, que geralmente é aquele ambiente sempre em fileira, um atrás do outro, com um quadro, aquela coisa mais normativa. Então, esse espaço, ele vem, além de ser de conexões, acredito também que seja um espaço de afetividade. Eles também poderão ter mais essa questão de afetividade dentro do espaço da biblioteca, um espaço também cultural, na qual a biblioteca pode estar oferecendo com seus projetos a essa comunidade e a esses alunos. Então, podemos observar, né, que a importância do contato do bibliotecário com os alunos, desde pequeno, eles terem esse acesso à informação. Bom, a biblioteca escolar como um espaço distinto da sala de aula. A biblioteca escolar tem geralmente a sua sala própria. O ideal é que também tenha mobiliário específico, computadores para funcionários e alunos, mesas coletivas, mesas individuais e também o acondicionamento para material bibliográfico diferenciado, que apresente acervo catalogado e possua um funcionário responsável. Estes são, segundo Campelo, 2011, alguns dos principais parâmetros para bibliotecas escolares. Observando também que a descrição é possível demarcar claras diferenças da biblioteca escolar para uma sala de aula, inclusive em sua organização espacial, disposição dos objetos e layout dos equipamentos. A biblioteca é, em termos de estrutura, diferente de uma sala de aula. Então, para além das distinções físicas, a biblioteca ela é um lugar de práticas culturais distintas também. O impacto positivo do horário, por exemplo, flexível, de atendimento da biblioteca, em que alunos de diferentes turnos possam entrar nela livremente.
e também o tempo não é delimitado pelo horário curricular da escola. A biblioteca também pode ser acessada por alunos que possa também ter uma maior interatividade. A biblioteca também é um espaço que pode acessar livremente e também podem ter um maior desempenho escolar, porque, em sua grande medida, a estrutura e a organização distintas da sala de aula atrai mais o aluno para descontrair. Então, é uma forma mais livre do uso da biblioteca escolar. A biblioteca também ela atua como um espaço para aprimoramento pessoal. Nesse sentido, a biblioteca assume um importante papel em dar suporte à leitura autônoma, quando ofertada em condições diferentes das curriculares, tendendo também a aumentar os níveis de acesso à cultura escrita. Justamente porque o acesso à leitura e a relação dos alunos com o livro literário é intermediada por atitudes diferentes das promovidas pela escola, em que muitas vezes a relação com a leitura é mediada por práticas escolarizadoras e avaliativas. Então, esse ambiente, ele é mais confortável para que o aluno, ele possa ficar a sós para ler alguma coisa ou fazer alguma coisa, ou então para em um local reservado para isso, em que uma roda de alunos possam discutir sobre determinada coisa. O sentido de biblioteca como lugar do silêncio, da guarda, do isolamento, é uma visão que marcou a biblioteca e está sendo transformada por uma cultura em que o foco principal é a aprendizagem dos alunos. Essa mudança de abordagem também ocasiona uma série de desdobramentos nos valores e nas atividades escolares e amplia o olhar sobre a biblioteca escolar e suas possibilidades de contribuição e participação neste novo cenário. Então, é importante falarmos sobre a localização da biblioteca. Então, considerando que a cultura escolar ela abarca as dimensões do cotidiano da escola, pode-se afirmar que os tempos e também os seus espaços, eles representam vivamente as práticas dos sujeitos dentro da comunidade escolar. Então, ao pensar nos espaços, vemos que a localização da biblioteca, ela surge como um elemento importante para que seu trabalho tenha visibilidade e também reconhecimento. Quando a biblioteca escolar está localizada em local privilegiado, dentro do espaço da escola, ela está mais acessível, aberta e visível aos seus usuários. De modo geral, o local privilegiado é no prédio principal ou perto do pátio, no qual a maior parte dos alunos, professores, diretores e funcionários e outros membros da escola precisam transitar diariamente. Então, é um espaço na qual os alunos possam ter uma visibilidade maior ali. E eles sendo em posição central ou em posição mesmo privilegiada, aqueles sujeitos da escola, eles têm mais clareza da atuação da biblioteca no cotidiano deles do dia a dia. Isso daí, ele vai gerar uma confiança e vai gerar também um sentimento de pertencimento àquela biblioteca. Pois a biblioteca escolar, ela localizada em posição central, ela deixa de estar isolada em projetos e serviços que nada tem a ver com a dinâmica escolar e passa a ser vista como parte integral, né? Integrante daquele aparato escolar, o que é fundamental para que se estabeleçam, por exemplo, atividades de colaboração com os professores. E quando a biblioteca se coloca à disposição dos alunos, apresentando as suas instalações mais centralizadas, esta também está mais disponível para oferecer possibilidades educativas diversificadas
o que pode favorecer o aluno em seu contato, acesso e manipulação de novas fontes de informação, beneficiando a construção do conhecimento, segundo a Bernadette Campelo, né, em 2012. Pessoal, deixamos aí as nossas referências bibliográficas para que possam se utilizar nas pesquisas, futuras pesquisas de vocês. E vamos fazer as nossas conclusões, né, Pétala? Sim. Também falar um pouco mais sobre a localização da biblioteca escolar. Ela não se encontra mais apenas em um espaço físico. Muitas escolas, elas estão começando a adotar também o espaço virtual, principalmente nessa pandemia, em que muitas escolas não estão ainda fazendo o sistema híbrido de participação. Aí a gente pode ver que a biblioteca escolar, em determinados parâmetros, ela está sendo modificada para que possa servir à necessidade do usuário, dos alunos. E também fizemos uma pesquisa em 2019, não é, Matheus? Sobre Isso. a inclusão dentro das bibliotecas escolares. Você poderia dar um pouco desse parâmetro? Então, a pesquisa realizada, né, realizou-se em Teresina, em algumas escolas, e a gente pôde observar a questão da acessibilidade. Então, ao se falar de localização, observamos também a questão de acessibilidade e até mesmo do próprio conhecimento dos alunos, de questão mesmo de pertencimento à biblioteca. E bem assim, bem em forma bem resumida mesmo, vimos que falta muito mesmo em questões de acessibilidade dentro das bibliotecas, sejam em espaços para poder chegar até a biblioteca, ou dentro da própria biblioteca, as questões de espaço, as questões mesmo de um acervo acessível, por exemplo, um audiobook, um acervo em braille, percebemos que há essa falta. Petra pode levantar, se puder, pode levantar alguns dados, se tiver aí disponível, rapidinho. Então, foram três escolas públicas e 3 escolas privadas em que foi feita a pesquisa. Nessas 6 escolas, eu acho que apenas uma escola, se eu me recordo bem, tinha a questão da acessibilidade, que foi até uma instituição federal daqui, que tinha audiobook, que tinha sinalização. Inclusive, foi uma questão muito importante para se analisar a questão da acessibilidade, de como eles sinalizam a biblioteca escolar. Porque não adianta ter uma biblioteca escolar se as pessoas não sabem dela e não tem sinalização para, pelo menos, guiá-las. Então, em todas essas bibliotecas tinham sinalizações, mas apenas uma tinha a questão da acessibilidade. Para você ver como é uma coisa ainda muito difícil. Sim. Pétala, tem aqueles dados que a gente estava conversando das escolas estaduais? Se eu tenho? Sim. Porque, assim, o curso de biblioteconomia da UESP, ele é ofertado em uma universidade estadual do Piauí, a UESP, e
infelizmente, as escolas estaduais do Piauí passam por alguns problemas, não somente as escolas, mas também a própria universidade. Mas como o tema é biblioteca escolar, vamos falar um pouquinho sobre a realidade, né, das escolas estaduais, de uma política de sucateamento, né, que o governador Wellington Dias ele vem realizando no estado do Piauí, sendo que dentro da própria instituição do estado, a universidade, há a oferta do curso de biblioteconomia, mas os alunos estão dentro de escolas, geralmente de ensino médios, que irão para a universidade, mas que não têm contato com o bibliotecário. Então, como esses alunos, eles vão chegar, ou eles poderão pensar em fazer um curso de biblioteconomia? Se dentro desse espaço, o governador não sabe colocar os alunos do curso de biblioteconomia, os egressos, os alunos que estão ainda dentro, que precisam de estágios para estar dentro dessas escolas, para estar fazendo realmente jus ao curso de biblioteconomia. Um sistema de biblioteca escolar de rede estadual para que os alunos, nesse tempo de pandemia, principalmente, pudessem ter acesso dentro de sua casa, dentro do seu computador, ou até mesmo no seu celular, para que o aluno realmente possa ter esse fomento à leitura, pois não há somente livros didáticos dentro da biblioteca, mas livros também paradidáticos, livros extras que poderiam até ajudar os alunos em um vestibular, no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, podemos observar que sim, é uma política instituída, né, dentro do estado do Piauí de realmente de precarização das bibliotecas escolares, partindo, né, do governador Wellington Dias, que é responsável pelas escolas estaduais. Para que não tenha, assim, uma noção do que a gente está falando, no Censo Escolar de 2014 foi compilado que das 5.092 escolas públicas existentes no nosso estado, no estado do Piauí, apenas 777 contam com biblioteca. E esse número corresponde a apenas 15% do total. E ao depararmos com essas bibliotecas, será que o acervo é atualizado? Há um acervo além de livros didáticos? Livros que realmente possam dar o suporte necessário aos alunos? Fica esse questionamento para que o governador Wellington Dias possa ter esse olhar de que a biblioteca, sim, ela é importante, é um espaço cultural, é um espaço diferenciado e é um espaço de conexão. A biblioteca escolar é um espaço diverso, é um espaço multidisciplinar, é um espaço de encontros, um espaço de realização. E concluo minha fala. E também, eu não sei vocês, mas eu já estou cansada de escutar que as bibliotecas, elas estão apenas ali para deixar os livros, ser depósito de livro. Isso quando tem biblioteca, né? Como a gente pode perceber nesses dados. Então, uma das coisas que deixam a biblioteca escolar invisível, não só apenas a biblioteca escolar, mas a biblioteca em sua totalidade, é também esse descaso que tem. A falta de sinalização, a falta de importância que o governo dá para as bibliotecas, e também o incentivo que não é dado a você entrar numa biblioteca para fazer alguma coisa, porque lá também é um lugar de encontro à cultura, a diversas culturas. É um espaço também cultural. Então, uma das coisas também importantes a serem discutidas são trabalhos acadêmicos que pautam também a biblioteca escolar.
porque isso também dá uma grande visibilidade a essa questão, que é uma questão muito presente. E também sem contar que a potencialidade da biblioteca escolar é que ela dá o suporte à escola, a aprendizagem dos alunos, também dos funcionários. É uma questão de dar e receber o tempo todo. E a biblioteca escolar está ali por algum motivo, não está ali à toa. Então, é assim que a gente gostaria de encerrar a nossa fala, mostrando também que é importante a gente também viabilizar trabalhos acadêmicos em cima da biblioteca escolar, como também da escola, da formação de leitores, do ensino e aprendizagem dentro das bibliotecas, e também do seu potencial fora das escolas. Então, agradeço, né, pelo convite de estar participando desse evento e a você que está nos assistindo nessa palestra. Minha gratidão imensa. Obrigado. Eu também agradeço demais o convite, fico honrada demais de participar e eu espero que tenhamos colocado uma questão importante para vocês também analisarem, pensarem a fundo e também, quem sabe, decidirem colocar, fazer trabalhos em cima disso. Muito obrigada. Gostaria de agradecer os acadêmicos Matheus Moreira Oliveira e Pétala Medeiros Leite. Muito obrigado. Dentre os inúmeros benefícios da participação em eventos como este, podemos dizer que a interatividade, a troca de experiência e o networking acadêmico e profissional estão entre elas. Você passa a conhecer melhor os profissionais que atuam na sua área, estabelece relacionamentos que podem virar oportunidades de trabalho e troca importantes informações sobre interesses em comum. Assim, convidamos a todos para acessar a sala de bate-papo para que possamos nos conhecer e desfrutar dessa importante ferramenta. Espero todos vocês lá!